Olha lá, ela tá até falando. Olha isso. Não é para sair, Aleluia. não. É para continuar na reunião. Bom, gente, mais uma vez, desculpa pelo atraso. Quero desde já agradecer a pastora Lucilvânia pelo privilégio de podermos estar aqui lecionando a aula de hoje. E confesso que com muitas borboletas na barriga, diz a Juzinha. Eu tô na. Muitas borboletas na barriga, mas nós vamos transmitir aquilo que o Espírito Santo tem passado para nós como conhecimento. E louvo a Deus pela vida de todos vocês estarem participando. Hoje à noite, se eu não estiver enganado, equivocado, nós estamos na 7ª aula, né? 7ª aula e tratando das aulas já que vem, falando em seguida, né? Dando a sequência das aulas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre dons de governo. Dons de governo. Tá certo, né, pastora Lu? Hoje eu mandei para ela, mas nós vamos falar sobre dons de governo. E entender um pouco sobre o que é esse governo e o que é esses dons, né? Algo muito interessante, e eu creio que quando nós estivermos falando de muito fácil entendimento, de muita clareza, a gente consegue entender e identificar, eu vou traduzir, eu vou tentar simplificar e melhorar o posto eclesiástico de muitas pessoas dentro de uma igreja, dentro de um ministério. Eu sei que eu falo aqui com pessoas que como a pastora Lu, tem várias qualidades de dons de governo. Pastores, pastor Fábio, pastor Sandro, pastor Júlio, todos os pastores, pastora Jackson, pastor Osés, todos têm essa qualidade de dons de governo. E quero chamar a sua atenção porque tudo que Deus ele pede para que a gente venha fazer é impossível sem a presença e a misericórdia e a graça dele para a nossa vida. Estar aqui, fazer o que a gente faz, fazer o que os pastores fazem, o que os ministros fazem, o que cada um que está à frente de um ministério faz, nós não somos capazes, quem está à frente do Ministério de Casais, quem está à frente do Ministério da JNI, dos Teams, ninguém tem capacidade nenhuma de fazer nada sem a presença maravilhosa do Senhor. O Espírito Santo é quem nos capacita para realizar a missão e dar continuidade às obras que o Senhor Jesus Cristo realizou e de fazer com que a vontade do Pai ela seja feita na terra e também no céu. Então, hoje nós vamos aprender. Eu gosto, quando eu estava estudando essa matéria, me veio na hora, quando a pastora Lucilvânia, nas suas orações e nas suas ministrações, ultimamente ela tem usado essa frase e tem dito que nós somos o canudinho por onde vai passar. Então, quando você fala isso, pastor Lucilvânia, eu fico me imaginando tomando um suco de laranja na casa do Fabinho e da Carla. Pegou a visão, Fabinho? A Carla tá aí, pegou a visão? Tomando suco no canudinho e o suco de laranja subindo. O suco de laranja subindo. Então, nós somos o canal de Deus, nós somos o canal do céu na terra. Nós somos o instrumento... Pegou a visão, né, irmão? Ele falou, peguei a visão, pegou. Eu vou te dar outro espremedor, irmão, fica tranquilo. Então, nós somos esse canal de Deus. Então, sem ele, nós não fazemos nada. Deus, ele nos escolheu para exercermos com humildade, preste atenção nisso, com humildade e dependência, o seu governo sobre a terra. Dessa forma, nós conseguimos entender, preste atenção que é muito interessante, nós conseguimos entender como Deus espera que nós nos comportamos diante dessa missão que ele coloca em nós. Olha que interessante, com humildade
e com total dependência em Deus. Tudo que eu for fazer, eu faço com humildade, porque afinal de contas, eu não sei mais do que ninguém e ninguém talvez saiba, mas pode até saber, vou aprender. Eu nunca posso pensar que eu já sei tudo, que eu já conheço tudo, pelo contrário, porque eu vou aprender com um, eu vou aprender com o outro, eu vou aprender com meu irmão, com a minha irmã, a gente sempre vai aprender. E aprender que também somos total dependente dele. E por isso, quando eu entendo isso, o governo do Senhor sobre a terra, eu consigo enxergar de maneira as suas divisões, as suas patentes, vamos usar assim como se nós estivéssemos no exército ou na área militar, as suas patentes do governo do céu para a terra. Então, nós vamos enxergar que uns são apóstolos, a missão apostólica, a missão profética e a pastoral, aquele que vai pastorear, aquele que vai cuidar. Deus nos chamou para atrairmos o céu e expandir e influenciar o reino dele sobre a terra e promovermos de maneira brilhante a execução daquilo que vamos fazer. Transformação. E aí a gente começa a entender tudo aquilo que a gente tem falado, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. É isso que Deus espera de nós, todos nós, principalmente daqueles que têm o chamado para o governo no reino na terra. As nossas celebrações, nossos cultos, nossos DNA, nossos cafés, nossos encontros que nós temos como igreja, como pessoa, elas vão nos permitir que cada um de nós possamos ser encorajados de maneira grandiosa e de maneira honrosa a buscar, no mover do Espírito Santo, a nossa identidade, o nosso destino, os dons e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, pense você o seguinte, eu quero aproveitar, abrir um parênteses e te dizer uma coisa. Eu me lembro de que quando eu era criança, muito criança, já faz tempo, não vem ao caso, quando eu via pessoas ministrando, quando eu via as pessoas pregando, aquilo me dava um desejo tão grande, algo me queimava por dentro, ardia dentro de mim. Eu me lembro que quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu estava num círculo de oração com a minha mãe numa tarde, durante a semana, e algo me impulsionou, e eu virei para minha mãe e eu disse assim, eu quero ir lá na frente também falar uma palavra. Mal sabia eu que Deus estava já despertando em mim a vocação daquilo que ele estava me separando na terra. Então, de repente eu estou falando isso aqui e muitos de nós que estão aí atrás já sente essa chama queimando, já sente esse algo queimando, já sente a sua vida, de repente, já a começar a se dispor para que, de uma certa maneira reveladora e magnífica e sobrenatural do céu, você comece a se conhecer e a permitir o Espírito Santo a te levar a áreas que você vai descobrir que, de fato, Deus te chamou para um governo extraordinário na terra por intermédio da sua vida. E aí, com isso, hoje à noite, nós vamos trabalhar e entender. E talvez você vai dizer, é nessa área que o Senhor está me levantando, é nessa área que eu gosto, é nessa área que eu tenho interesse. Então, hoje à noite, através dos dons de governo, cada um de nós somos levados a reconhecer a nossa identidade, a chamada dentro do corpo de Cristo. E com isso, a gente parte desse montante, a gente consegue visualizar que vão acontecer sinais, prodígios e maravilhas e milagres na nossa vida e por intermédio da nossa vida. Sendo assim, no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 11 ao número 12, nós vamos aprender as seguintes instruções. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Pastor Adriano travou. Vamos ver se ele destrava. Ok, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Agora voltou. Voltou?
Voltou. Você Deu para ler a tava- parte do Efésios? É que caiu a conexão aqui do norte, mas ok. Tava outros para evangelistas. Destrava o pastor Adriano. Essa voz aí é do reverendo Sandro. Olha só que interessante. Mediante a isso aqui, sobre Efésios, capítulo 4, 11, 12, que você pode ler na sua casa, que ele quem separou um para os apóstolos, outros para profetas, um para pastores, mestres, evangelistas, mas o primordial, a separação que Deus fez, ele não fez para o brilhantismo do homem, ele fez para o brilhantismo e edificação da igreja de Cristo. Então nós precisamos entender esse princípio. Deus não nos reconhece como conferencista, como pregadores, Deus não nos reconhece como brilhantismo, porque a partir do momento que eu entendo que o dom de governo do Senhor para a minha vida, ela vem para mim sobressair, pelo contrário, a igreja de Cristo não está sendo edificada em nada. Então isso é uma grande lição que eu quero compartilhar com você. De maneira tal, ponto que o chamado que Deus nos capacita, nos chama, nos seleciona, é para que a igreja de Cristo ela seja edificada, tenha crescimento, ela seja unida e tenha de uma forma compreensiva, que o que a envolve é o reino dos céus e não o reino da terra. Mediante isso, o apóstolo Paulo fala sobre os dons de governo, aqui nós acabamos de ler, e nós conseguimos compreender esses dons da seguinte forma, e eu quero trabalhar isso com você agora, nesse momento. Quando nós vamos falar e separar, e entender o que o Paulo está dizendo, eu consigo entender o seguinte: a aptidão apostólica, uma aptidão apostólica é algo inovador, é algo que vem para inovar, é algo que vem para marcar a nossa vida. E falar sobre isso, eu consigo enxergar as qualidades, as qualificações e as características. As características de uma aptidão apostólica é o foco na mobilização. Como eu me mobilizo, como eu trabalho as estratégias, como eu as desenvolvo, as construções, como eu trabalho, como eu organizo, a minha organização, a minha amplitude do ministério de Deus na terra, como eu evoluo esse crescimento. A missão apostólica eu consigo enxergar e desenvolver em pessoas para que o evangelho de Cristo ele venha propagar de maneira graciosa. Por isso, a aptidão apostólica ela é a maneira como eu traço as estratégias, como eu trabalho ela e consigo mobilizar ela de maneira maravilhosa. Voltou aí? Tinha saído, voltou? Uhum. O chamado do governo profético, a aptidão profética, é algo ativador. Quando eu ativo algo em alguém, quando eu desperto algo em alguém. As características é a sensibilidade no mundo espiritual. É quando eu consigo trazer revelações, seja ela por intermédio da palavra, principalmente por intermédio da palavra. Eu consigo trazer revelações com clareza, com discernimento, revelação da palavra e de atos. Ou seja, eu consigo trazer e discernir a escritura de uma maneira com tanta clareza, a ponto de que quem está ouvindo a palavra profética e sendo profetizada, ela consegue captar a mensagem e entender e conseguir aplicar na nossa vida no dia a dia. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Sim ou não? Dá um sinal aí. É simples. Quando um pastor, quando alguém está ministrando no altar e trazendo uma palavra revelada do céu, isso é esclarecedor que você consegue encaixar a sua situação de vida, o seu momento cotidiano, aquilo que você está vivendo, com a aplicação da palavra que está sendo de maneira profética ministrada para nós, à luz da palavra e nos revelando algo, e nos direcionando e nos instruindo de maneira que você consegue entender essa palavra profética para a minha vida. Então, esse é
a aptidão profética. Aptidão pastoral, que é algo apacentador, de apacentar, de cuidar, algo de realmente de catalisar, de cultivar a comunidade, de ajudar, de apoiar, de ter a sensibilidade com a comunidade, com o irmão, com o local aonde ele convive. Isso de maneira maravilhosa. A aptidão do mestre, eu estou em muitos mestres aqui, né? Estou entre muitos mestres, que é de se comunicar, de trazer a verbalização, a expressão, de uma maneira tão clara que ela consegue ensinar algo que o Senhor nos disse por intermédio da palavra tanto tempo atrás, para o momento atual da nossa vida, de uma maneira tão suave e de um entendimento tão claro para a nossa vida, que às vezes nós, lendo várias vezes, não conseguimos entender, não conseguimos compreender. A aptidão evangelística, do evangelho, que é algo engajador, que você consegue se engajar, que nada mais, nada menos é declarar o evangelho, aquele verdadeira pessoa que é o levador de boas novas, com estratégias, com eficazes, e uma comunicação que ele consegue atingir muitas pessoas em muitos lugares por onde ele passa. Isso são os governos que Deus utiliza na terra, que são os meios pastorais, os meios dos profetas, mestres, dos evangelistas, para que a gente, de maneira como o canudinho, possa transmitir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a igreja do Senhor na face da terra. Só que eu abro um adendo aqui e quero te dizer, mas como? Como que nós podemos descobrir esses dons de governo na nossa vida? E melhor ainda, como que eu posso executá-lo? Como que eu posso servir? Como que eu posso corresponder à altura, à expectativa de algo que Deus tem ao meu respeito, de algo que Deus revelou no meu coração, de algo que Deus já me capacitou e de algo que Ele já me levantou? De uma simples maneira. Eu preciso estar em profunda conexão com a igreja. Eu preciso estar em profunda conexão com a comunidade aonde eu congrego, com os irmãos que estão à minha volta. Só tem uma maneira de eu aprimorar, melhorar, vamos dizer assim, relacionar com pessoas. E por isso que no livro de Efésios, capítulo de número 4, verso de número 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu preciso me esforçar. E aqui eu quero abrir uma brecha, eu quero abrir um parêntese, e realmente, quando eu entendo me esforçar, ele vai abranger vários campos. Me esforçar em todos os sentidos. No sentido de estudar, de aprimorar, de correr atrás de conhecimentos, para que eu possa transferir esses conhecimentos, para que eu possa transferir, porque eu estou conduzindo pessoas para o caminho do céu. E se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver experiência sobre o que eu estou falando, como é que eu vou ensinar alguém a chegar até um lugar, até um determinado lugar, se eu nunca passei por aquele lugar? Então, o esforço é grande. E esforçar-se também, porque o final do verso diz, e pelo vínculo da paz, exatamente porque ter comunhão com o próximo precisa de esforço, porque nós não somos todo mundo igual. Deus não fez igual, nos fez igual bolachinha de caramelo, que todo mundo é igual, e quando você morde o gosto é o mesmo. Pelo contrário, nós somos como bolachinhas diferentes. Um é maisena, outro é da Galo, outro é da Mabel. Todo mundo tem diferença. Por isso o esforço para que o vínculo da paz seja permanente, e eu aprender a entender e a conviver com as pessoas de formas diferenciadas. E dessa forma, ver o crescimento do governo, do dom do governo que Deus colocou em minha vida, para que eu possa, de maneira compreensiva e amorosa, ajudar o meu próximo a chegar até o céu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Dá um sinalzinho com a mão, faz um joia. Eu sou da Mabel. Sandro,
Eu vou ficar quieto para não falar. Os nossos dons são revelados através dos nossos relacionamentos na igreja. Sem uma conexão profunda, sem raiz, jamais seremos capazes de nos conectar ao nosso destino profético. Cada um de nós guarda uma parte de revelação de Deus. E nós precisamos entender isso. Deus deseja para nós e para a sua igreja que nós tenhamos relacionamentos preciosos e verdadeiros, principalmente isso. Porque exige coragem, exige persistência e existe esforço. Porque tem hora, irmão, de verdade, dá vontade de desistir até mesmo da gente. Porque tem hora que você fala, cara, nem eu tô me aguentando. Tem hora que nem a gente se aguenta. Imagina o próximo. Eu estou falando o verbo rasgado. Ter e exercer a qualidade do governo de Deus na terra não é fácil, porque nós lidamos com pessoas, com seres humanos, que de manhã acordam de um jeito, durante o período do café ou do almoço está diferente, e até terminar o dia já mudou. O seu espírito, o seu ânimo de espírito muda. Às vezes a gente sai de casa, estamos com um tipo de ânimo, chega no meio do caminho e muda. Obrigado, pastora Lu. E por isso nós precisamos entender que nada disso, que ter paz, como nós falamos e como nós lemos no versos de Efésios, capítulo 4, verso 3, paz não significa ausência de conflitos, mas a presença da justiça. E isso é interessante. O perdão é a chave para relacionamentos poderosos. O perdão é a chave para relacionamentos poderosos. Para que Deus possa, na nossa família, na nossa unidade, na nossa comunidade, nós podemos e vamos encontrar pessoas que não sejam e não são perfeitas, assim como nós não somos. Mas certamente nós vamos encontrar em Deus a oportunidade de crescer em todo esse tempo, com qualquer e em qualquer situação, com qualquer pessoa e qualquer situação que seja, em Deus. Por isso que eu disse no começo, quando nós estávamos iniciando, dizendo que sem Deus nós não somos capazes, é impossível fazer o que Ele nos pediu para fazermos, sem a presença dEle na nossa vida. Nós não somos capazes. Pega a visão. Deus não age no ideal, Deus age no real. Eu quero abrir um parênteses e dizer, talvez você tenha uma ideia, o seu tipo, a igreja ideal para você talvez seja a igreja A, mas o real para Deus é a igreja B. Não é uma igreja perfeita, mas é o real que Deus tem para a nossa vida, para que nós aprendamos, para que nós nos renovamos e cresçamos no perfeito. 2, eu preciso viver a identidade que Deus te deu e a identidade que Ele me deu. Efésios 4, 7, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4, 7, ou seja, Deus não pode abençoar quem a gente pensa que é. Apenas, nós precisamos aprender, presta atenção, eu vou repetir, Deus não pode abençoar quem a gente pensa que é. Apenas quem verdadeiramente somos. Ei, Deus não nos vai abençoar quem a gente pensa que nós somos. Deus vai nos abençoar exatamente quem somos. Às vezes a gente acha que somos perfeitos demais para fazermos tal coisas. Não é a maneira que Deus pensa ao nosso respeito. Eu preciso buscar essa identidade. Jesus, ele reparte os dons do governo não de acordo com o que desejamos, mas de acordo com o que ele preparou para nós antes mesmo de nós nascermos. Entenda isso. Deus, ele reparte os dons dele com a necessidade daquilo que ele sabe que a sua obra vai precisar de nós. Eu caminho para dizer, terceira coisa, viva uma vida de santidade, em santidade. Versos 4, capítulo 24, versos 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça,
santidade e provenientes da verdade. Sabe o que eu aprendo com isso? Sem santidade, não podemos liberar o poder de Deus através das nossas vidas. Pega isso. Sem santidade, não podemos liberar o poder de Deus através das nossas vidas. Santidade, isso é interessantíssimo, é harmonizar a identidade perfeita que Cristo nos entregou com as nossas atitudes no dia a dia. É harmonizar a identidade perfeita que Cristo nos entregou com a nossa atitude no dia a dia. Volto a te dizer, a gente acorda de um jeito, durante o decorrer do dia nós estamos do outro, até terminar o dia nós mudamos. Como temos nos comportado? É isso que nós entendemos. Santidade é harmonizar, é entender que nós vivemos uma vida de santidade porque nós temos um Deus santo acima de todas as coisas. Caminho para a minha conclusão, encerrando e dizendo assim, como diz lá em Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna para a vocação que receberam. Aprendo com tudo isso que a palavra prisioneiro utilizada por Paulo significa entrelaçado. Nós devemos estar entrelaçados com Deus, até o ponto de fundirmos quem somos com Ele e quem Ele é. Aprenda isso. Deus nos chamou para que nele nós sejamos um. Quero encerrar aqui, passar a palavra para a pastora Lucilvana. Eu sei que nós chegamos no decorrer e finalizo só para você ler na tua casa depois, com calma e com tranquilidade, João capítulo 14, os versos 12 e os versos 14. Leia isso para a sua vida. Leia, que é muito bom. Deus abençoe a todos vocês. Pastora Lu, passo a palavra, desculpa na correria e ter entrado um pouquinho atrasado aí, porque travou tudo aqui. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Continuamos sendo canudinhos na mão de Deus. Viu, Fabinho? Ó. Amém. Repete o último. João 14. João capítulo 14, do verso 12 do verso 12 ao verso 14. Só para que você entenda, o Senhor Jesus disse: aqueles que crerem farão obras maiores do que eu fiz. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, vos será feito. Irmão, o governo de Deus, os dons do governo de Deus para a nossa vida é exatamente fazermos obras maiores do que aquele. Não porque somos maiores do que ele, é porque se cremos, de fato, o Senhor nos usará para algo extraordinário e sobrenatural na terra. Aleluia! Glória a Deus! Só nos restaurar e descansar e buscar viver em santidade, viver a identidade que Deus nos deu, não querer ser aquilo que nós não fomos criados para ser, então nós só vamos ser abençoados sendo quem nós somos de verdade. Deus não age no ideal, mas no real, então aprofunde sua conexão com a igreja, porque é só nela, através dela, que você vai descobrindo qual é o seu dom dentro desses todos que foram descritos hoje aqui. Então, descubra. Você sabe quem você é? Então, quando a gente descobre quem nós somos, o poder de Deus é revelado em nós. Então, descubra. Se você não sabe, comece a buscar. Busque nos relacionamentos, busque na igreja, crescendo e se relacionando com as pessoas, e você vai começar a descobrir quem você é e para que Deus chamou você. Pastor, o senhor está aí? Pode orar? 2 minutos para o senhor não ficar muito triste. Só 2 minutos para mim, né? Para Davi deram 100 minutos. Menos de 2 já. Para Davi deram 20 minutos, para mim 1 minuto. Lembra da história, né? Gente, Deus abençoe. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo aquilo que aprendemos nessa noite, pela vida da pastora Lucifana, pela vida do pastor Adriano, pela vida dos irmãos que estão aqui conectados nessa noite conosco, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, continue derramando da tua graça em nome de Jesus. Amém. Pessoal, amanhã começa a nossa quarta da virada, hein, irmão? Vai ser bênção de Deus. Pastora Fernanda vai estar
lá na igreja amanhã, abençoando a nossa vida. Eu quero ver todo mundo aí, pastora Lucivana, pastor Adriano, quero ver todo mundo aí amanhã lá, dando uns glória com a gente aí. Vai ser bênção de Deus. Deus abençoe, pastora. Amém. Gente, semana que vem, nossa última aula desse ano, dons motivacionais. A gente vai aprender como servir em nossa potência máxima. Deus abençoe vocês. Beijo no coração e até mais. Tchau, gente.